Vamos juntos com as principais notícias dessa sexta-feira. A gente começa falando sobre a decisão do governo norte-americano de derrubar as sanções que foram impostas ao ministro Alexandre de Moraes, depois de quase 5 meses designado como alvo de sanções da Lei Global Magnitsky. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, deixou a lista da Agência de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos, na sigla em inglês, do Tesouro dos Estados Unidos no início da tarde de hoje. Com a decisão, caem todas as restrições financeiras e territoriais ao ministro ligadas a Magnitsky, que o impediam de transitar ou possuir propriedades em território norte-americano ou fazer negócios em dólar ou com entidades dos Estados Unidos. Acabam também as punições semelhantes aplicadas contra a mulher de Alexandre de Moraes, a advogada Viviane Barsi de Moraes, e o Lex Instituto de Estudos Jurídicos Limitada, que é ligado à família do ministro. Os Estados Unidos não fizeram nenhum anúncio em relação a restrições de vistos que atingem outros ministros do Supremo Tribunal Federal. Moraes era alvo da medida desde o dia 30 de julho. O governo Trump o acusava de ser violador dos direitos humanos pela atuação como relator no processo da trama golpista que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro a mais de 27 anos de prisão. A sanção ao ministro era parte das ações de Washington para levar a maior crise, que levaram, na verdade, a maior crise bilateral entre as nações em mais de 200 anos. O assunto estava já em revisão nos últimos dias em Washington, dada a boa relação entre Donald Trump e o presidente Lula, que construíam recentemente várias conversas, inclusive a última agora faz poucos dias. Nas diferentes ligações, as conversas presenciais também que houve entre Trump e Lula, os dois já avançaram as negociações sobre tarifas, sobre taxas, e agora também sobre as punições da Lei Magnitsky a autoridades brasileiras. Bom, vou trazer para cá os nossos colunistas para ajudar a entender esse panorama. A Mariana Sanches está conosco de Washington, o Leonardo Sakamoto e a Daniela Lima estão conosco aqui também para a gente analisar essa situação. Mari, começa contigo. Eu aqui já dei boa parte do seu texto, peço até desculpa, porque quando eu era repórter eu odiava que o apresentador lesse meu texto todo, não sobra nada para o autor da reportagem. Mas eu sei que você tem apurações daí também, Mari. Boa tarde para você. Imagina! Boa tarde, Diego. Boa tarde, Dani, Sakamoto. Boa tarde a quem nos acompanha. É isso mesmo, Diego. A gente trouxe essa notícia hoje da revogação da Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes em primeira mão. E tem muito bastidor aqui para contar, para além do que você vinha lendo aí. Porque a gente soube que essa decisão seria tomada, Diego, ontem à noite. Que ela já estava decidida e que, portanto, deveria ser anunciada hoje por volta do meio-dia. Portanto, não foi uma surpresa, porque a gente estava informado pelas fontes americanas. E por que isso aconteceu, Diego? Bom, como você mencionava, havia aí um interesse muito grande do presidente Donald Trump de normalizar as relações com o Brasil. Inclusive, uma fonte da diplomacia dos Estados Unidos me disse que o Trump vê o Lula como um encantador, como alguém que realmente tem um poder de convencê-lo a tomar certas medidas, e no último dia 2 de dezembro eles falaram por telefone e mencionaram diretamente da sanção Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, que além dos inconvenientes que trazia ao ministro, enfim, dificuldades aí para não só para transitar, enfim, nos Estados Unidos ele não podia entrar, mas manter negócios com instituições norte-americanas, enfim, trazia também muita insegurança ao sistema bancário brasileiro, riscos aí de sanções secundárias, uma série de questões, E portanto, o presidente Lula se repetia que um acordo, para se chegar a um acordo comercial com os Estados Unidos, seria necessário normalizar essa relação, para além da retirada das tarifas de 50% que os americanos impuseram aos produtos do Brasil, também era necessário o fim da... Então, o Departamento de Estado começou a trabalhar nesse assunto. Agora, a grande questão, Diego, é que eles precisavam de uma saída, digamos assim, honrosa para o assunto, porque seria desmoralizar demais a Magnitsky
que é um instrumento de pressão internacional dos Estados Unidos, se eles simplesmente desistissem, dissessem, olha, isso aqui deu errado, vamos retirar aqui, Alexandre de Moraes, sua esposa e seu instituto podem tocar a vida aqui depois de 5 meses. Não era possível fazer isso assim. E a ocasião para uma saída honrosa, digamos assim, se apresentou madrugada da quarta-feira, nas primeiras horas da quarta-feira, quando a Campos aprovou o PL da dosimetria, que inclusive 2 diplomatas americanos estão, me disseram, e inclusive estão chamando publicamente, e a gente tem uma reportagem recém-publicada sobre isso, os Estados Unidos estão chamando esse PL da dosimetria de anistia. Portanto, eles estão sugerindo que a pressão sobre o Alexandre de Moraes via a Lei Magnitsky surtiu um efeito e que, por isso, já era possível a sua retirada, digamos assim, o instrumento já não era necessário. Agora, os americanos também deixam claro que era contrário, totalmente contrário aos seus interesses internacionais, a manutenção da Magnitsky, justamente porque eles precisam de um acordo comercial com o Brasil, há uma forte inflação no país, o custo de vida está muito alto e o tarifaço sobre produtos brasileiros, que são sobretudo commodities, alimentos que os Estados Unidos consomem, vem pressionando a gestão Trump, a popularidade do presidente está em baixa e é necessário chegar a um acordo. E se é preciso, então, revogar a lei Magnitsky, o que os americanos me disseram foi America First. Foi exatamente isso que eles me disseram ontem. É America First, os Estados Unidos primeiro, então a gente vai retirar a Magnitsky, ainda que isso possa ferir os nossos aliados, especialmente os bolsonaristas radicados aqui nos Estados Unidos, liderados pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro.